Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo do livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni, agora na parte 29. Essa parte 29 a gente vai começar o estudo do capítulo 17 sobre formas plasmadas, tá bom? Então, a gente inicia o capítulo 17 pelo subcapítulo 17.1, o plasma energético que forma o corpo plasmático do espírito. Ó, esse corpo é moldável do espírito, né? Que é o perispírito. Ele expressa os sentimentos do espírito refletindo o interior do ser, né? Então, explicando melhor o que está nessa observação. O perispírito é um corpo moldável, né? Então, ele vai refletir o que está dentro do ser. Então, se o ser estiver mais luz, ele vai plasmar uma forma bonita e vai começar até a irradiar essa luz. Se ele estiver vibrando em questões mais complicadas, mais densas e tudo mais, ele vai começar a externar no perispírito isso que ele está vibrando, isso que ele está sentindo, né? E aí daí que vem, por exemplo, espíritos trevosos com aparências negativas. Por quê? Porque ele está moldando esse perispírito. Isso acontece só da questão mental? Não, você pode sofrer uma hipnose, por exemplo, de um ser das trevas e aí moldar, né? Que aí, por exemplo, a gente tem a questão da licantropia, né? Que é você fazer com que o teu perispírito se transforme numa forma animal, né? Então, como uma cobra, como um lobo e tantos assim, né? Ou dependendo do caso também de doença, você pode virar, como em relatos de livros, de regiões umbralinas que tem árvores, por exemplo, totalmente secas, sem flor, sem folha, sem nada. Aquilo ali é um espírito do ser humano, que está enraizado como uma árvore, tamanho desse nível de remorso, de culpa, né? N coisas. Então, o que é importante a gente entender? Nesse primeiro subcapítulo, nós temos o perispírito que é moldável. Então, a gente já viu um espectro de energias ruins, de escolhas ruins, de sentimentos ruins, né? Moldar o perispírito para coisas ruins. Pontuei no iniciozinho das energias boas, né? Então, por exemplo, um ser da luz, né? Então ele vai externar essa própria luz no próprio espírito. Mas a gente tem também, olhando o espectro positivo, nós temos, por exemplo, seres evoluídos que eles vão conseguir moldar a sua forma ao que lhes convém. Por exemplo, é, ele pode estar numa uma roupagem agora. Vamos dar aqui um exemplo. Então a gente tem lá, Caboclo Seta Branca, um espírito evoluído. Ele pode vir conversar com alguém na sua roupagem de caboclo, como um indígena, por exemplo. Mas ele pode mudar e moldar a sua forma para conversar com outro espírito baseado no interesse, né? Então, por exemplo, eu estou aberto a uma comunicação com o caboclo, né? Então, eu tenho a mediunidade da clarividência, ele vai se apresentar para mim como caboclo, porque vai facilitar a comunicação, porque eu tenho afinidade com o caboclo seta branca. Estou dando exemplo. Mas vamos dizer que eu seja um espírita ortodoxo, fechado, falo assim, não, só converso com espíritos, não tenho comunicação com caboclos, queixus, pombagiras, mães velhas, pais velhos, nada disso. Então, ele sabendo disso, mas ele está trabalhando comigo porque nós estamos em afinidade de trabalho, mas eu estou dentro do espiritismo ortodoxo, fechadinho. Ele vai fazer o quê? Ele vai plasmar a sua forma como um espírito normal, de luz, com aquela roupa, a veste toda branca, bem dentro da caixinha do espírita ortodoxo. E aí, quando ele vier trazer uma mensagem, lembrando, na mesma situação, sou um médico, estou vendo o caboclo, ele não vai dizer que é caboclo seta branca, ele vai dizer, eu sou vai dar o nome normal lá, Pedro Alfonso, eu fui um grande médico, ou eu fui um médico, alguma coisa, sei lá, de qualquer profissão, e aí vai trazer a mensagem, entende? É o mesmo espírito, só que ele consegue se moldar, né? E é isso é só para ele, não. Tem, existe
espíritos que sabendo como fazer isso. Então nós, provavelmente quando a gente desencarnar, a gente ainda vai estar por um curto tempo. Quanto mais evoluído a gente é, mais curtinho é esse tempo, mas enquanto menos evoluído, mais gasta esse tempo, que é aquele tempo de, tipo, desencarnei. Opa, peraí. Então, eu, por exemplo, estou aqui extremamente forte ainda com a questão de que eu estou como Christian, mas aí eu vou me ver como Christian. Então, provavelmente eu vou desencarnar, vou ficar X tempo como Christian, sei lá, 3 dias. E depois de 3 dias, pode ser que aí, opa, peraí. Aí tu vai, quanto mais tu vai cortando esses laços, né, da encarnação, eu vou relembrando, por exemplo, né, dependendo do evolutivo, quanto mais evoluído, mais você lembra de outras vidas, né? Aí, vamos dizer, eu consigo lembrar de 2 vidas pregressas. Aí eu vou lembrar, eu tive aquela vida. E aí eu tô lá no plano espiritual, e aí eu, né, tenho que fazer um trabalho para ajudar alguém por algum motivo lá, que participou da minha vida anterior a essa, de Christian. E aí, vou fazer o trabalho, mas eu já tô nesse nível um pouquinho mais evoluído que eu consigo plasmar a minha forma. Então eu posso vir conversar com aquela pessoa, porque ela não vai me reconhecer como Christian. Então eu vou lá e moldo a minha forma para conseguir a comunicação com aquele espírito, né? E aí uma coisa interessante, só antes da gente continuar a leitura da observação, é deixar bem claro, porque é interessante isso, essa informação aqui, que a espiritualidade nos ensina através de Rubens, que é: eu estou vibrando muito ódio, mágoa, rancor, por exemplo. O que vai acontecer? Quem se aproximar de mim, às vezes até vai sentir, porra, o Cris tá meio carregadaço, pô, cheguei perto dele ali, entende? Não senti legal, assim, nossa, me deu uma bad. Só que o que vai acontecer? Eu vou continuar com 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, tudo igual. Conforme se acumulando essa antimatéria, vai chegar um momento que isso vai vir para o corpo físico, aí estoura uma doença. Quando nós estamos fora da matéria densa, quando nós não estamos nesse corpo aqui, estamos no corpo espiritual, o que vai acontecer? Começou a vibrar, isso já vai muito mais rápido aparecer no corpo físico, no corpo espiritual, né? No perispírito, entende? Então, por isso que está na observação aqui desse conhecimento. Vai exteriorizar muito o que está dentro do seu interior, né? Então, isso já nos convida, enquanto estamos aqui encarnados, e obviamente que desencarnados esse trabalho continua, de quê? De fazermos a nossa reforma íntima, de trabalharmos para melhorarmos, por isso que Jesus nos ensina, né? A gente melhora de dentro para fora, então aí a gente evoluindo. Por quê? Para justamente esse tipo de coisa. Então, vou trabalhar para não ter ódio. Vou trabalhar para tentar perdoar o máximo que eu conseguir, porque às vezes a gente não vai conseguir perdoar todo mundo agora. Mas vou perdoar o máximo que der, vou trabalhar o máximo possível para não ter rancor, não ter mágoa de ninguém. O que vai acontecer? A gente vai se limpando. Aí não vai ter antimatéria, que não vai estourar nenhuma doença no corpo físico, porque não vai ter energia para se decantar, né? E quando nós tivermos nosso perispírito, não vai também exteriorizar coisas ruins, né? Então, importante é entender que a reforma íntima não só é importante para nós agora durante a nossa encarnação, como também pro momento que nós desencarnarmos, porque o que a gente vai vibrando aqui no corpo físico vai vibrar lá, só que aqui eu posso estar vibrando pior que tiver. Estou preso dentro do corpo físico, ele ainda vai segurar isso de alguma forma. Entende? E aí, quando não tiver mais corpo físico para segurar, o que vai vibrar? O que vai exteriorizar, né? Um ser virtuoso expressa o corpo com luz e a aura irradiante, luminescente e colorida. O ser negativo, o corpo e os órgãos se deformam conforme o sentimento. A aura é monocromática e escura. A aura está intimamente ligada aos sentimentos, emocional, e ao mental, o corpo plasmático. Então, olha que interessante. Você está vibrando na luz, você vai ter essa luz. E a sua aura vai se externar. E a sua aura vai ser colorida. E aí nós temos relatos de vários livros espíritas que seres evoluídos se aproximam e você consegue sentir o perfume. Porque esse ser emana tanto amor que ele começa a emanar um perfume também. Né?
Então olha que maravilha. Em contrapartida, se eles estão vibrando nas trevas, com sentimentos difíceis, densos, eles não vão só deixar de emanar essa luz, como você vê, vai ser monocromático, vai se adensando. E aí, de novo, faz total sentido, porque ele está ali em baixas energias, baixas vibrações, então é o que ele vai estar dentro do interior dele. Naturalmente, a aura também vai se escurecer, vai se empalidecer, né? E olha que interessante essa última observação. A aura está intimamente ligada aos sentimentos, então a parte emocional e a parte mental, que vai estar corpo plasmático. Porque pensou, plasmou a forma, entende? Então, no momento de verificar, claro que isso para nós aqui, né, a gente não tem acesso a isso, né, porque mas para um médium, por exemplo, que tem uma clarividência, ou para momentos que a gente tem um desdobramento, em momentos, né, que nós estamos dormindo, tu vê, a aura já vai nos contar muita coisa, né? Porque o que nós estamos vibrando nessa aura? Né? Você, pô, vê aquela aura bonita, com luz, opa, então é o espírito da luz. Opa, uma aura densa, toda escura, opa, entende? Espírito trevoso. E aí você pensa assim, ah, Cris, mas peraí, mas eu não tenho mediunidade para clarividência. Eu também não tenho a questão de ter um desdobramento consciente. Dificilmente me deixam lembrar dos desdobramentos. Então isso não serve para nada. Serve sim. Porque vamos lembrar que ao nosso redor estamos rodeados por espíritos. Nunca estamos sozinhos. Então esses espíritos estão vendo a nossa aura. Opa, pô, o Cris tá com a aura porra densa. Opa, quem que eu vou afinizar? Quem que vai parar do meu ladinho ali por sintonia naquela aura densa? Ah, não, estou com uma aura de amor, de luz colorida, porque eu estou vibrando paciência, estou vibrando caridade, estou vibrando fazer reforma íntima. Opa, quem que vai estar em afinidade ali? É? Isso é bem importante. Não esquecemos dessa coisa. Né? Pode ser que nós aqui no momento encarnados não vejamos isso, mas nós sentimos toda essa questão de aura e os nossos irmãos em espírito não só sentem, como veem e como são atraídos ou repelidos pelo campo criado pelas nossas almas. Né? Então a importância de sabermos isso. Aí vamos agora estudar o capítulo 17.3. As vestimentas energéticas que cobrem os corpos dos espíritos. E aí, só para pontuar aqui, né? Nós estamos aqui no capítulo de formas plasmáticas. Então a gente viu agora o perispírito e aí acabamos de ver, agora a gente vai ver as vestimentas. Por quê? Porque as vestimentas também são criadas com a mente. Também são plasmadas mentalmente, né? Então, por exemplo, antes de fazer a leitura aqui dessa observação, o livro meu Deus, como é que é o nome do livro? Estado dos Espíritos. É um livro de capa verde, de uma trilogia excepcional do Robson Pinheiro e Ângelo Inácio. Eles vão lá em Aruanda. E aí, Ângelo nos explica que, por exemplo, ele vai numa loja e aí tem várias roupas. Várias roupas. Entende? Aquele que imaginar. E aí tu pensa assim, mas ele pode levar uma só, então não tem esse negócio de acumular roupa. Ah, mas se eu quiser pegar 10 roupas, quando chegar em casa, 4 roupas vão esfarelar. Por quê? Porque elas vão como se fosse desaparecer, porque é só uma. Não é para ter várias. É conforme você tiver mérito, aí vai se justificar tendo várias, né? Claro que dependendo do nível evolutivo, você mesmo vai conseguir criar essas roupas, mas espírito que, por exemplo, chegou ali Ângelo Inácio, ele estava no nível evolutivo de Aruanda, por isso que ele estava lá, mas não no nível evolutivo suficiente de conseguir criar a sua roupa. Então você ia na loja lá e alguém criava ela. Por isso que está aqui nisso. Hein? Espírito precisa de roupa? Sim. Né? Não vai ficar pelado. Entende? E dependendo do nível, ele vai criar isso ou pegar porque alguém já criou essa roupa para ele até ele conseguir alçar nível para tal, né? Então, é criada mentalmente essas roupas também. Vamos ver aqui o que as observações desse subcapítulo. Ó. O espírito pode plasmar quantas roupas ele conseguir, mas ela vai se manter branca se este for seu interior.
e ele conseguir sustentar a criação. Tá, antes da gente ver outra observação, vamos refletir um pouco sobre isso. Então você vê, nós acabamos de ver sobre o perispírito, né? Então você pode ter sua aura limpa, clara, colorida ali, né? Luminescente ou mono escura, com uma cor única, né? Monocromática. Para as roupas, você vê o mesmo efeito. Entende? Ah, não, pô, estou vibrando coisas ruins tudo. Você vai começar a sujar aquela roupa, ela não vai ficar mais branca. Entende? E olha aqui o conhecimento. Se ele conseguir sustentar, ele vai fazer várias roupas, como comentei ali dando exemplo do livro de Robson Pinheiro e Ângelo Inácio, né? Então, estou num nível evolutivo, consigo sustentar 5 roupas, então você vai ter 5 vestimentas. Entende? Ah, não consigo, então menos, né? E aí temos casos ainda que, por exemplo, você vai desencarnar e você está no nível evolutivo às vezes tão baixo no nível de conhecimento espiritual que, por exemplo, você vai estar com a tua roupa e é aquela roupa lá. Entende? Você sabe, eu desencarnei com uma camiseta jeans e uma bermuda porque eu levei um tiro, sabe, uma bala perdida. Aí você vai ficar com aquela roupa porque é o que a tua mente conseguiu plasmar porque é a que tu lembra, né? Aí você vai ter que ser atendido por uma colônia, né? E alguém ela vai dizer, então vou pegar uma roupa para você, que aí você, então eu tô trocando essa roupa. Como se fosse no plano físico, por quê? Porque você está no nível de pouco conhecimento, e aí você vai achar que é a mesma coisa que acontece aqui no plano físico, né? Eu estou usando essa camiseta, por quê? Porque eu preciso que alguém tenha feito esse tecido e tal, e aí eu compro e uso. Porque a gente não consegue criar uma camiseta mentalmente, né? Estamos no plano físico. Entende? Aí o espírito vai levar o mesmo conhecimento para lá, né? Agora olha que interessante. Os hospitais astrais têm nos almoxerifados matrizes energéticas que plasmam as roupas e os lençóis, pois eles têm propriedades de absorção energética, funcionando como bata-borrão do espírito. Então esse conhecimento aqui eu não sabia. Achei muito legal isso, porque nós sabemos, trazendo para cá plano físico, né? Os hospitais têm todo um setor de rouparia para ajudar o funcionamento do hospital e ajudar o atendimento do paciente da melhor forma possível, né? E é interessante ver que lá no plano espiritual, os hospitais astrais, os hospitais que trabalham para a luz, também vão ter o setor de rouparia, mas que você vê, olha que interessante, não é só para ter a roupinha bonitinha ali, certinha, assim, sangue do espírito, a energia ali do espírito, não. Ela vai também ajudar energeticamente. Né? Então, se aqui o lençol branco é só para mostrar que está tudo puro, né? Se você, sei lá, alguém fez uma cirurgia, ficou com sangue, você tem que trocar, não pode ficar com sangue, pode, né? Fazer algum tipo de contaminação. No plano espiritual, olha que interessante, ele vai ter essa função, mas a função de ajudar energeticamente. Então, você vê setores dos hospitais, além de criar toda essa rouparia espiritual, ela ainda vai ajudar na absorção. Então, olha que benção. Né? Então, quando eu fiz essa leitura, por isso que eu até marquei aqui na minha observação, olha que benção, olha como Deus é maravilhoso, que Ele cria essas estações de ajuda para os seus filhos e ainda, além de dar força para todos os trabalhadores da luz que estão ali trabalhando para ajudar o próximo, como enfermeiros, como os médicos, ainda vai ter essa ajuda da vestimenta para ajudar a decantar e absorver essas energias deletérias, né? Olha que benção, né, gente? 17.4 Vestimentas simbólicas. Quem trabalha para alguma ordem espiritual recebe sua vestimenta, renunciando às vestimentas mundanas. A diferença dos membros da hierarquia são sua luz própria e as armas simbólicas pessoais. Tem. Estas vestes só podem ser usadas por merecimento, não cumprir isso gera punição pelo mistério. Então vamos lá. Primeira observação. Eu li as 3 uma vez e devia ter lido uma de cada vez, mas paciência. Vamos lá. Primeira observação que eu marquei aqui. Ó. Quem trabalha por uma ordem espiritual recebe sua vestimenta. Então o que isso significa?
espiritualidade nos explica através de Rubens. Por exemplo, eu sou um padre, então eu tenho minha vestimenta de padre. Desencarnei. Aí lá no plano espiritual eu quero continuar trabalhando, porque dentro do que eu conseguia alcançar como padre, mas eu estava trabalhando para ajudar o próximo. Então o que vai acontecer? Eu vou desencarnar, sei lá, com uma roupa qualquer lá, porque eu fui acolhido num hospital dentro de uma colônia ligada à Igreja Católica, né? Nós sabemos que no plano espiritual temos colônias de todas as religiões, porque Deus não sacrifica a consciência de nenhum de seus filhos. Mas eu estou com uma vestimenta de hospital, por exemplo. Aí eu começo a trabalhar, os caras assim, Cris, vamos trabalhar no plano espiritual para ajudar? Vamos. Show. Então agora você vai ganhar uma roupa dessa ordem que você vai trabalhar. Então, por exemplo, nesse caso, assim, você vai ganhar uma roupa que identifica que tu é ligado à colônia Católicos do Amor. Eu não sei se isso é a colônia, estou só dando um exemplo aqui, tá, gente? E aí você não vai mais utilizar no plano espiritual, você não vai mais ficar utilizando roupas, que é o que ele marca aí, tem um marquinho de parênteses, roupas mundanas. Então você não vai andar de espírito com camiseta, tênis, bermuda, não. Você vai usar aquela roupa para ter essa identificação, tá? Outro exemplo. Então vamos lá. Desencarnei e fui para Aruanda. E aí lá em Aruanda eu tô vibrando na Umbanda. Entende? Sou um bandista. E aí eu vou trabalhar para uma colônia, vou trabalhar para a falange de Exu Tranca-Rua, por exemplo. Né? Então eu vou estar uniformizado conforme as roupas da falange de Exu Tranca-Rua. Aí todo mundo que olhava vai dizer, opa, esse é um trabalhador da falange de Exu Tranca-Rua. Ah não, mas eu tenho afinidade com a falange Maria Padilha das Almas. Opa, então você vai ter roupa alinhado com aquilo. Ah não, mas eu sou um espírita e estou trabalhando com a falange de Bezerra de Menezes. Opa, então vamos ter aquela vestimenta. Entende? E assim sucessivamente. Né? Então, vai ter essa questão para justamente facilitar e ajudar isso. E aí, o Rubens, né, espiritualidade através de Rubens, vai nos ensinar. Tá, mas aí como é que tu vai saber? Porque você está trabalhando numa falange, por exemplo, de Pombagira Maria Padilha das Almas. Como é que vai saber se você é um trabalhador nível... Não é assim que funciona, tá, gente? Mas só para ficar fácil a gente entender aqui. Se você é um trabalhador de nível 1 ou de nível 20, por exemplo, como é que vai saber? Né? Só para pontuar, a gente tem dentro da Umbanda, para o nosso entendimento aqui humano, nós temos várias gradações de Exu, de Pombagiras, né? Então, o máximo lá é um Exu de lei, por exemplo, mas se não me engano a gente tem um Exu... não vou lembrar agora de cabeça todos, eu só lembro que o Exu de lei é o maior, aí a gente tem o Exu... eu esqueci agora o nível, Exu Pagão, se eu não me engano. Aí nós temos... Eu não lembro agora de cabeça, gente. Me desculpa, mas uma pesquisada rapidinha no Google você já mata isso. Mas nós temos uma gradação, certo? Então, como é que a gente vai saber qual é o nível? Aí que tá, olha que interessante, que é o que tá aqui, né? Ó. Diferença nos membros da hierarquia são sua luz própria. E as armas simbólicas pessoais. Então a gente vai descobrir se há uma pombagira, nesse exemplo que eu estou dando, de nível 1 ou nível 20, por quê? Pela sua própria luz. Então olha que coisa linda. Conforme você está evoluindo como espírito, conforme você está se qualificando cada vez mais e exercendo bem o seu trabalho, você naturalmente vai se iluminar mais. E aí você vai tendo esse mérito, porque as pessoas estão vendo, pô, olha quanta luz esse espírito está vibrando, olha quantos trabalhos lindos esse espírito está conseguindo fazer de ajuda ao próximo. E aí você vai tendo essa meritocracia de se mostrar. Então as pessoas veem, opa, pela própria luz a gente percebeu que é uma pombagira nível 5, não é nível 1. E o que essas armas pessoais aqui? Por exemplo, o livro, fica aqui a recomendação, excelente livro, também de Rubens Saraceni, Cavaleiro da Estrela Guia. Num determinado momento do livro, o Cavaleiro da Estrela Guia, ele recebe, lá está um plano espiritual, não vou entrar no detalhe aqui, é um livro
de 700, 800 páginas, é maravilhoso, maravilhoso. Fica fortemente a recomendação da leitura. Ele recebe, por merecimento, uma espada sagrada que, se ele desse uma espadada com aquela espada, ele levaria a segunda morte daquele espírito na hora. Por isso que aquela espada nem desembainhada não era. Entende? Só quando realmente for necessário. Uma espada de luz. Aquilo é uma arma pessoal, né? Que o Rubens, nesse livro aqui, vai chamar de armas simbólicas. Entende? Então, então vamos pegar de novo o exemplo ali. Você é uma pombagira de nível 1. Então você vai ter um porrete que, se você bater no espírito, por exemplo, vai soltar uma descarga elétrica e esse espírito vai desmaiar. Ponto. Não, mas você está se qualificando cada vez mais, tudo você vai ganhar uma arma mais qualificada porque você tem mais luz e você vai fazer um trabalho maior. Opa, você vai ter aquela arma que já vai te diferenciar. Né? E aí, lembrando aqui que a gente não cai na armadilha do tipo assim, mas é o ego, então eu quero pegar. Porque olha como é que é, né? A espiritualidade vem e nos fala assim, mas se você utilizar isso errado, o mistério vai vir te cobrar. Resumindo, a justiça divina vem te cobrar. Então você fala assim, então eu vou plasmar a minha vestimenta como se fosse um trabalhador da falange de Maria Padilha das Almas. Porque tem você, às vezes é um espertão, né? Tu fala assim, uau, Deus sabe disso. A justiça sabe. E o que vai acontecer? Se tu fizer coisas erradas, porque você não tem o merecimento de utilizar, então você não pode. A conta vai chegar, a cobrança vai chegar, porque você não pode utilizar isso. Entende? Então, de mesma maneira com as armas simbólicas, né? Essas armas pessoais. Então, se você tem o merecimento para tal, não, mas eu quero fingir, eu quero simular, porque eu tenho um ego tão grande que eu quero mostrar como eu sou superior. Mas não é assim. E se fizer, porque lembra-se, é mental, você tem o livre-arbítrio, você pode realmente ir lá e plasmar. Você está no nível 1, mas você fala assim, vou plasmar uma baita de aquela vestimenta de nível 20. A conta vai chegar, porque essa cobrança vem não no tipo de punição, assim, do tipo, que Deus vai te punir. Não é isso. Mas é no sentido de que, cara, você não merece isso. Então você está errado, você está enganando, vai ter espíritos que vão olhar e esse que é o problema, né? Você vai estar querendo passar a imagem de um espírito muito mais evoluído, que essa evolução você não tem. E aí você pode gerar frustração, tristeza, mau entendimento, maus caminhos, porque eles vão olhar e falar, mas esse espírito nível 20 está fazendo essas coisas tão erradas? Então, peraí, aí você vai trabalhar contrário, né? Por isso que é muito importante respeitar essa hierarquia e não fugir disso, né? Diferente daqui, que seria a mesma coisa, vamos trazer o plano físico. Eu posso usar uma roupa de médico e dizer que sou médico? Não, mas eu gosto muito de medicina, sim, mas eu não posso dizer que sou médico. Eu não posso entrar com uma roupa de médico lá fazer uma cirurgia e dizer assim, eu vou fazer uma cirurgia aqui. Por quê? Porque muita gente vai dizer, não, mas a medicina não funciona. A medicina faz mal, tudo. E aí você é cobrado por isso. Mas eu entrei lá e eu achei que fazer cirurgia era fácil. Fiz a cirurgia errada. Eu vou ser cobrado por isso, porque é um filho de Deus que teve um tratamento errado. Ou foi até ao desencarne. Quem é o responsável? Quem que é o médico que na verdade não estava habilitado para ser médico? É a mesma coisa no plano espiritual, né? Por isso que ele vai... É engraçado, que aí a espiritualidade vem e já fala assim, por isso que tem que ser respeitado. Por isso que isso é respeitar, né? Porque senão a cobrança vem, né? E aí também fica só um adendo aqui para nós, se você está acompanhando comigo o estudo do Evangelho no Lar, que nós estamos estudando o livro dos médiuns, né? Nós estamos vendo agora o capítulo sobre das evocações. E ao longo do estudo do livro dos médiuns, nós vimos várias vezes justamente esse aprendizado para nós, né? De importância da gente sempre filtrar a mensagem. Entende? Então vou só finalizar aqui pontuando isso para nós. Por quê? Cris, mas eu acabei de aprender aqui através da espiritualidade que Rubens Hassani nos ensinou que um espírito mais evoluído ele vai poder ter uma aura muito mais clara, muito mais colorida, vai emanar essa luz, vai emanar um perfume e ele vai ter uma vestimenta às vezes diferenciada, entende? Então eu estou aqui, abriu minha clarividência. Apareceu um espírito nessa configuração. E aí ele me fez uma proposta de que assim, eu tinha que servir a ele cegamente, fazer tudo o que ele quisesse, que eu ia ser muito rico.
Nossa, ia ter tudo que a Terra tem a oferecer. Opa, pera lá. Ah não, Cris, mas ele falou isso. Pô, mas será que não é um mago negro querendo enganar? Ele pode. Ah, mas aí tá indo contra a lei. Sim, mas ele já tá fazendo um monte de crime. Vai fazer um crime a mais, um crime a menos. Então não é porque tem seu espírito assim que a gente vai se acreditando cegamente. Qual é a mensagem? Qual é o propósito? Nesse exemplo esdrúxulo que eu tô dando aqui, né? Mas, pô, chegou esse espírito assim, e ele fala assim, não, você vai fazer, você vai trabalhar pra mim, fazendo tudo que eu tô mandando, e a Terra vai te dar tudo que tu quer. Todas as mulheres, joias, poder, fama. Fala assim, opa, pera lá, isso não tá fazendo sentido. Pô, o que Jesus nos ensina é justamente trabalharmos as nossas questões egóicas. Pô, então eu vou ter fama? Eu vou ter poder, mas será que isso é bom? Será que tá alinhado? Será que um espírito que trabalha para Jesus vai realmente querer que eu tenha fama, que eu tenha poder, que eu tenha soberba, que eu tenha muito dinheiro para mostrar a ostentação da riqueza? Será que é para esse o objetivo? Será que Deus, se isso está vindo de Deus, será que Deus quer que eu tenha ostentação? Será que no mundo com tantas dificuldades, Deus vai querer que eu prospere para justamente eu mostrar para o outro quão rico eu sou, enquanto o outro está passando fome, passando dificuldade? Será que é isso? Não, né? Então, opa, peraí. Então não podemos. Ah, não, mas tá com a roupa. Opa, pera lá. Né? Inclusive, nós temos várias obras que nos relatam de questão de espíritos estarem, por exemplo, sendo hipnotizados. Então eles vão conhecer. Nossa, eu conheci Jesus, eu vi ele lá. E não era Jesus, era um holograma. Entende? Mas por que ele caiu nisso, Cris? Porque não teve discernimento. Entende? E eu não vou adentrar muito aqui pra gente não fugir do tema do vídeo, tá? Mas é isso aí, já demos meia hora de vídeo, tá bom, gente? Então a gente já viu esses subcapítulos hoje. Na vídeo de quarta-feira a gente vai provavelmente continuar o estudo do capítulo 17, tá? E talvez a gente chegue até o final e depois começa um outro capítulo 18 e assim nós vamos adiante, tá bom, gente? Antes de encerrar o vídeo, eu vou fazer os recadinhos de todos os vídeos, tá bom? O primeiro de todos, que é exclusivo para esse vídeo. Gente, só para deixar alinhado a expectativa de vocês, eu sou o Christian, eu estudo espiritualidade há 6 anos, me esforço para fazer esse trabalho alinhado com a política de Jesus, alinhado com esse pedido de Jesus para nós, que nós estudemos mais, nos desenvolvemos cada vez mais, tá bom? Mas eu não sou um sacerdote da Umbanda, eu não tenho anos, décadas de experiência e vivência na Umbanda, eu sou um estudante de espiritualidade, tá bom? Um leigo fazendo o estudo dessa obra. Eu digo isso para quê? Para setar a expectativa de vocês, para vocês entenderem quem é que está estudando essa obra com vocês. Porque como eu estou sempre comentando, né, nesse recadinho, se o estudo dessa obra fosse feita por Rubens Saraceni, por exemplo, que é um sacerdote da Umbanda, que tem a sua mediunidade aberta, que tem décadas de trabalho na Umbanda, ele com certeza ia dar um banho, entende? No que eu consigo trazer para vocês, né? Mas eu estou fazendo o melhor que eu posso para que a gente justamente estude junto esses temas, tá? Então esses vídeos não têm a pretensão de forma alguma de ser um treinamento de Umbanda, de ser um curso de Umbanda, nada disso. Eu não tenho qualificação para tal. Entende? Aqui é alguém leigo que está se esforçando para explicar da melhor maneira o que entendeu e para que todos nós possamos transformar esse momento da melhor maneira possível e ser o mais edificante possível. Tá bom, gente? Aproveito e deixo o convite para você. Se você quiser, vai no meu canal, vai na seção de playlist. Lá a gente vai ter playlists organizadas por autor. Então a gente vai ter já diversas obras publicadas aqui no canal, vários estudos de obras, tá bom? E se Deus quiser, vamos ter ao longo dos anos muitos e muitos livros estudados, tá? Então, fica o convite. Eu peço para vocês agora, se você puder, por favor. Isso é fácil, é rápido, é de graça para você, mas ajuda bastante. Se você puder, se você quiser, clica no joinha, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com as outras pessoas, deixa um comentário, tá? Se você tiver no celular, aparecer a opção de hypar o vídeo, hypa o vídeo,
todas essas ações, todas elas, mostram pro YouTube, mostram pro algoritmo do YouTube que esse vídeo é relevante, que o canal é relevante. E quando você faz isso, o que acontece? O YouTube pensa, opa, se essa pessoa se inscreveu no canal, o Cris tem mais inscritos, opa, então é um canal relevante. Opa, as pessoas estão clicando no gostei. Ou então, significa que elas estão realmente gostando do vídeo. E tudo isso, deixou um comentário, compartilhou para alguém. Isso o algoritmo entende, opa, o canal é relevante, o vídeo é relevante e vai espalhar para mais pessoas. Então, por favor, faça essas ações para ajudar o canal a crescer e principalmente ajudar as mensagens a se espalhar ainda mais, tá bom? Porque não necessariamente fazer essas ações nesse vídeo vai fazer com que esse vídeo seja divulgado. O algoritmo pode entender e falar, pô, que legal, tem bastante gente curtindo o vídeo do Cris. Opa, mas tem essa pessoa aqui que está vendo espiritismo, por exemplo, estudando espiritismo. Opa, tem um vídeo aqui de espiritismo do Cris, estudando uma obra, sei lá, o Renascer da Esperança, César Carneiro, e vai mostrar aquele vídeo para a pessoa. Tem, tô estudando Umbanda, opa, então vai ter aqui, ó, Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrado, temos também o Diário de um Suicida, que também é um livro de Umbanda, né, e assim sucessivamente. E o último recadinho, gente, não menos importante, mas é sempre importante que eu deixe esse recado aqui gravado. Estudar a obra comigo me deixa muito feliz. Muito obrigado por você estar aqui. Mas isso não invalida de forma alguma a sua leitura integral e original da obra, tá bom? Se você quiser entender com mais detalhes por que eu deixo esse recado em todos os vídeos que eu gravo de estudo de livros, fica o meu convite, vai na parte número 1, Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, parte 1, que lá no início do vídeo, nos primeiros 5 minutos, eu vou explicar com bastante detalhes por que eu deixo esse aviso em todos os vídeos e qual é a sua importância. Tá bom, gente? Então é isso. Encerramos o vídeo por hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo do canal.